Saudações investidores, sou Pablo Granier, cofundador da Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje entramos mais um dia para falar do Bitcoin e que movimento que tivemos hoje, um rompimento confirmadíssimo aí, um movimento extremamente positivo para o preço do Bitcoin. Então eu quero falar um pouco sobre isso, quero relembrar onde a gente estava ontem, falar um pouco do sentimento e analisar também diversos tempos gráficos. Vou falar do diário, vou falar do 4 horas, do 1 hora, do 15 minutos e até do 1 minuto. No 1 minuto eu vou focar um pouco mais em falar de você como as flutuações de preço no curtíssimo prazo funcionam e vou introduzir a ideia que eu falo sempre com vocês, mas muito poucos devem entender mesmo, que é a ideia dos Stop Loss Hunts. Tranquilo? Então, antes de começar essa análise, eu queria convidar vocês para conhecer a semana de imersão da Investidor Moderno, a semana que está extremamente positiva. Já divulgamos 2 aulas hoje, tá bom? Então você vem aqui, coloca o seu e-mail, garante sua vaga, aula 1 e a aula 2 já está no ar, tá? A aula 1 falando muito aí de análise técnica, análise de sentimento, e a aula 2 já falando um pouco mais da teoria digital aplicada ao criptomercado. Então vale a pena demais, os links estão na descrição, não perca tempo. Então vamos para a análise do Bitcoin, e que dia para o Bitcoin aí, parece que o pullback realmente vai acontecer, já está acontecendo, né? Mas antes de animar aqui e falar dessa baita análise que vamos ter, uma análise feliz até que enfim, vamos para o diário e analisar aqui o que pode estar acontecendo de maneira simples no Bitcoin. Eu venho falando com vocês há muito tempo que a maior probabilidade para a gente até o final do ano era continuar na alta, porque temos mais suporte do que resistência acima do preço. Então eu estava, na verdade, antes do rompimento, né, que a gente estava esperando o rompimento desse triângulo descendente aqui, eu já falava com vocês que a região dos 8 mil dólares não vai ser brincadeira de passar. É ali que começava os fortes suportes do preço devido a esses topos aqui e também a congestão que a gente teve ali em maio. Então não ia ser fácil passar dos 8 mil dólares como acabou se provando ser. Então, temos um baita suporte aqui nos 8 mil dólares, tá? Olhando o VPVR, sem contar no grande suporte que a gente tem na região dos 6 mil. Então, a probabilidade para o Bitcoin, mesmo com esse rompimento para baixo aqui, sempre foi maior de alta, correto? E o que eu estou de olho aqui para realmente falar, não, temos grande chance de ir lá testar a máxima? Para mim, é um rompimento de 2 principais resistências. Os 10.450 por ali, e os 12 mil dólares. Rompendo os 12 mil dólares, eu realmente acho que temos boas possibilidades de ir lá testar os 14 mil, ok? Então, a situação para o Bitcoin agora, no longo prazo, eu diria que ainda é positiva, pois se a gente traçar um Fibonacci aqui, a gente pode ver aqui do topo, do fundo até o topo, pois eu considero isso aqui como sendo um movimento, tá? E aqui é a nossa correção. A gente está justamente na zona ideal de compra aqui, a 0,50618, ou seja, falar que não é uma boa compra aqui não faz sentido. É sim uma boa compra na região dos 8 mil dólares, como a gente vem falando há muito tempo, e ela ainda é suportada pelos 6 mil dólares, que a gente tem um grande suporte, ok? Então, na minha opinião, a gente tem sim uma chance de ter feito... ter acabado a nossa correção e a partir daqui começar uma tendência de alta, tá bom? Vamos comentar um pouco em gráficos menores o que a gente precisa enxergar para isso acontecer, tá bom? Então vamos para o 4 horas aqui. E no 4 horas a gente consegue claramente enxergar um baita movimento. Deixa eu tirar aqui. Certo. No 4 horas o que a gente enxerga? A gente estava formando... Deixa eu chegar mais perto. Vou deixar aqui assim. No 4 horas a gente estava formando um triângulo descendente. Triângulos descendentes, como a gente bem se lembra aqui há algumas semanas atrás, eles normalmente rompem para baixo, correto? Só que, o que a gente falou com vocês ontem? Que a gente tinha feito um movimento de armadilha muito interessante na região dos 7.700, 7.600 aqui, e que após um movimento de alta, a gente tinha grandes probabilidades de fazer uma onda 3 para cima. Foi justamente o que aconteceu, né? Fizemos uma onda 1, uma onda 2 em forma de uma bandeira de alta e uma onda 3.
E o que a gente pode estar enxergando agora? Um possível pullback até a região onde a gente tem forte resistência no VPVR. Onde começa essa região? Nos 9.400. Indiscutivelmente é onde era o nosso último suporte que a gente rompeu. Então ali nos 9.400 é onde eu estou de olho para pensar em sair da minha posição. Eu estou comprado no Bitcoin nessa configuração aqui. Vocês podem ver nas últimas análises, eu estava mais bullish, acreditando nesse pullback. E a nossa análise de sentimento ontem nos mostrou que a grande probabilidade era de um rompimento para cima. Mesmo a gente tendo um padrão gráfico que normalmente rompe para baixo, a nossa análise de sentimento ontem ajudou demais a gente enxergar, a gente se manter comprado aqui, porque ela estava apontando para cima, estava apontando que o rompimento, a maior probabilidade era dele acontecer. Então é por isso que às vezes a análise de sentimento, às vezes não, sempre a análise de sentimento é muito importante a gente unir ela com a análise técnica, tranquilo? Então, beleza, olhando aqui o 4 horas, a gente parou justamente numa resistência que a gente tinha conversado com vocês, né? A região dos 8.700. E por que a gente simplesmente estourou a região dos 8.400 e foi até ali os 8.700 direto, Pablo? Simples, porque a gente tinha um gap no VPVR. Eu venho falando com vocês, se a gente se manter acima da região dos 8.430, olha só, a gente não tem resistência no VPVR para manter o preço abaixo. Ou seja, ficou acima dos 8.430, a gente simplesmente conseguiu subir sem nem ver até os 8.700, que é onde começa uma resistência no VPVR, ok? Então o VPVR não mente, por isso que eu estava de olho aqui nos 8.700, mas ao mesmo tempo que os 8.700 é uma zona aí que a gente vai ter que romper, uma zona de resistência, eu agora enxergo que temos muito mais suporte abaixo do que resistência acima. Então, ao meu ver, o mais provável aqui é que antes, se a gente perder aqui a região dos 8 mil dólares, 7.700, que a gente acabe sim rompendo nos 8.700 e venha testar as zonas onde a gente tem maior resistência no VPVR, tá bom? Eu posso até colocar minhas médias aqui para ver que... Vamos ver como que elas estão. A gente rompeu as médias, olha só, isso demonstra muita força. E é o que eu sempre falo com vocês, a gente deve operar sempre em perspectiva, não levando somente análise técnica, mas análise de sentimento. Por exemplo, aqui, quando a gente teve esse rompimento abaixo das médias, normalmente as médias são pontos de resistência quando o preço está abaixo delas, né? Quando está acima suporte, quando está abaixo resistência. Mas a gente conseguiu romper acima delas. E o que isso mostra pra gente? Isso mostra força da parte compradora. Correto? Então a gente sempre tem que operar com o contexto a nosso favor. E não sempre falar, não, a média está vermelha, então vai cair, então a tendência é de baixa. Não. A gente tem que saber, ontem, por exemplo, mesmo com bem nas médias aqui, a gente estava falando com vocês que ia romper para cima. Por quê? Porque o sentimento de mercado apontava para cima, a análise técnica aqui dessa bandeirinha que a gente rompeu também. E é isso. Tudo é contexto nesse mercado, por isso que no curso a gente vai bater muito na tecla disso. Eu não quero que ninguém decore as regrinhas e tal, eu quero que vocês entendam, porque aí vocês vão não somente ter a estratégia para fazer suas operações, mas também vão ter a confiança de operar de acordo com o contexto. E vocês vão ter o gatilho da entrada, independentemente se a estratégia A está divergindo da estratégia B, correto? O contexto vai dar isso para vocês. Então, o 4 horas aqui para mim realmente está bem bullish. A gente realmente tem a região dos 8.700, que é uma região de resistência que a gente bateu, mas, ao meu ver, temos grande possibilidade de rompê-la, tá? Se a gente chegar aqui no curto prazo também, a gente pode ver que, desde setembro ali, a gente pode ver que não tem tanta resistência assim, olha só, é praticamente um gap nessa região aqui até os 9.400. Ou seja, eu não vendi meus bitcoins ainda. E por quê? Primeiro porque a gente não deve tentar adivinhar topo numa tendência de alta, né? E segundo que eu tenho muito mais suporte abaixo do que resistência acima. Qual que é a maior probabilidade? É que o preço continue subindo. Vocês podem ver em tempos gráficos menores, vamos para 1 hora, que a gente já está em tendência de alta numa hora, né? A gente formou essa bandeirinha de alta aqui, que rompemos muito bem.
Ela foi lá pegar o nosso alvinho nos 8.100, né? Show de bola. Já voltou, estourou a bandeira. E agora a gente tem muito suporte abaixo, pouca resistência acima, olha só. Agora, obviamente, não é o momento de entrar. E por quê? Porque estamos distante das médias. É o que eu falei com vocês aqui nesse movimento dos 8.300. Não é o momento de entrar. Eu vou entrar quando voltar nas médias. Na verdade, eu fiz um short aqui, né? Eu reentrei quando bateu nas médias. Era a região dos 8.100 que eu falei. Ou seja, o que você tem que esperar agora? Paciência. O preço pode estourar lá para cima e improvável, mas pode. Igual fez aqui. Mas no momento, o ideal para a gente ter uma boa relação risco-ganho é esperar o preço voltar nas médias. E onde que é o primeiro ponto aqui que eu estou de olho para abrir um long? Eu estou comprado, mas eu estou pensando em abrir um long. Eu acho que os 8.430 é a primeira zona que eu estou de olho, tá? Era uma zona aqui, ó, de resistência. Então, os 8.430 é a primeira zona de suporte que eu estou de olho para começar a abrir posições de long, tá? De maneira alguma vou abrir posição de short agora. O único jeito aqui que eu enxergo da gente reverter essa tendência é realmente vir aqui e perder os $8.000, tá? A grande maior probabilidade agora é que a gente continue a alta. É claro que se a gente começar a formar um padrão em V aqui, a nossa análise pode mudar e a gente vai atualizar para vocês, mas no momento a gente enxerga simplesmente um rompimento com muito volume, um follow-up, uma resposta da parte compradora não deixando o preço fazer os padrões em V que normalmente acabam com o preço, que fazem o preço reverter, olha só. Então, para mim, isso é um movimento com um momentum muito forte, com um volume muito forte e que faz sentido o rompimento persistir. E é até interessante a gente falar disso, né? Por que um rompimento, qualquer rompimento, seja de uma linha de tendência, seja de uma região de resistência, com volume é importante? Já te explicou isso? É simples. Quando a gente tem muito volume de um rompimento, sempre tem uma parte que está comprando, mas tem uma parte também que está vendendo, correto? E essas pessoas que venderam aqui nos 8.350, venderam nos 8.400, venderam nos 8.250. Elas venderam nessa região aqui toda. E muitas pessoas venderam. E o que as pessoas fazem normalmente? Elas não colocam o stop, ou seja, estão presas aqui nessa situação agora, e elas aguardam o preço voltar na zona que ela comprou, ou com um lucrinho. E se você está fazendo isso, não é uma crítica, tá bom? Nós vamos conversar muito sobre isso no curso, porque é realmente um erro que muitos cometem, e por isso, 90% acaba perdendo no trading, tá? Mas, quando voltar aqui, essas pessoas que venderam errado, verem que agora elas estão quase no 0 a 0 ou com lucrinho, o que elas vão fazer? Elas vão entrar de novo. Isso gera uma demanda para o ativo e não deixa ele descer. É por isso que a gente quer ver rompimentos com volume. Deu para sacar mais ou menos? Vamos falar exaustivamente disso aí com vários exemplos também no curso. Mas ao meu ver aqui, baita rompimento, baita movimento. E o que resta aqui pra gente agora eu, por exemplo, se você está comprado, eu realmente me manteria comprado. Não há motivo para shortar nessa região aqui. Já que, como eu mostrei para vocês, olha só, no curtíssimo prazo aqui nas últimas semanas, não tem resistência. A gente pode sim fazer um movimento rápido, um movimento parabólico aí do Bitcoin, simplesmente ir, tá bom? Então, eu não recomendaria vocês tentarem adivinhar um topo aqui, ou nos 8.800, ou nos 9.000, que seja, tá? É melhor aguardar e ele chegar num ponto onde a gente tem real oferta por ele. E, ao meu ver, é aqui testando o triângulo, tá? No mínimo aqui nos 9.300 e tal. Antes disso, a gente não tem real oferta no BPBR para falar, não, vai até os 9.000 e vai reverter. Não enxergo dessa maneira, tá bom? Então, continuando aqui, vamos para 15 minutos rapidinho. Podemos ver um rompimento muito legal aqui, com volume muito bom. E no momento, realmente, a situação é muito boa para o Bitcoin, tá? Eu realmente não faria entradas se o preço não voltar nos 8.430 pelo menos. Vocês podem ver que é a região da média aqui de 72 do 15 minutos, né? Região aqui de 0,5 de Fibonacci também. Mas eu acho que a gente pode ter uma oportunidade se a gente fizer uma armadilha aqui para cima e voltar para a região onde a gente tem uma resistênciazinha aqui, tá? Eu vou mostrar isso melhor no 1 minuto, inclusive dando um exemplo de um stop loss hunt que aconteceu hoje. E por que esses stop loss hunts dão certo? Então
Então vamos para 1 minuto aqui. O movimento que eu quero mostrar é este movimento aqui, olha só. A gente faz uma máxima aqui nos 8.689, o preço estoura para baixo, consolida e depois volta a subir, rompendo os 8.679, vai até quase os 8.700 e volta. O que é isso? Isso é um típico stop loss hunt. E eu sempre falo com isso de vocês, mas hoje eu quero ir um pouco além. Eu quero explicar para vocês por que um stop loss hunt ele acontece. Todo mundo sabe que é por causa da manipulação das baleias, que é por causa das instituições, elas precisam de liquidez, né? E normalmente as pessoas colocam o stop logo após um ponto de forte resistência ou uma linha de tendência, um ponto aqui como por exemplo os 8.689. Então muita gente bota stop aqui. E as instituições precisam que as pessoas sejam liquidadas para elas terem liquidez para fazer o mercado ir para o outro lado, ok? Ao meu ver é assim que o mercado está se movimentando em todos os tempos gráficos. E é assim que a gente vai trabalhar no curso, não só no nosso price action, mas também com análises de sentimento, ok? Isso aí você já sabe, eu já expliquei várias vezes, mas eu quero entrar um pouco mais a fundo na psicologia de o que acontece quando a gente faz uma nova máxima. Quando a gente foi lá, estourou até os 8.689, aí o preço não corrige direito, estoura de novo e vai até quase os 8.700. Todo mundo acredita que a gente está fazendo novas máximas e que o preço não vai parar de subir. Ou seja, a primeira coisa que acontece, a primeira demanda para as baleias shortarem o preço, para a gente ter essa armadilha, são das pessoas sendo estopadas e liquidadas, correto? Muita gente é estopada além desse topo da demanda para as baleias. Mas, além disso, a gente ainda tem outras demandas que eu quero falar com vocês quando a gente faz novos topos. Quando a gente faz novos topos, muitas pessoas tentam operar rompimentos. Ou seja, o cara estava assim, não entrei no Bitcoin, eu vou esperar ele romper o topinho e vou entrar. Muita gente faz isso, o que dá mais ainda demanda para as baleias venderem. Não dá liquidez para as baleias fazerem o preço cair. Outra coisa também, traders que estavam shortando o mercado. Eles estavam shortando o mercado a partir daqui e colocou o stop no topo. O que vai acontecer quando rompe aqui o stop dele? Ele vai ficar puto e ele vai falar, não, agora eu vou pro outro lado, agora o preço vai pumpar. Esses caras também dão demanda para as baleias. A gente vai ver um indicador lá de sentimento que mostra isso também, esse turnover, que eles falam que quando as pessoas mudam o lado da posição. Tá bom, já temos as demandas das pessoas que foram estopadas e liquidadas, das demandas que as pessoas que tentaram operar um rompimento, das pessoas que reverteram a posição que era de short para long, e a gente ainda tem outra demanda muito importante. Porque quando o preço faz novos topos, normalmente a maioria das pessoas fala, não, estamos bullish, nós vamos ganhar força e vamos continuar subindo. Então, quando acontece isso aqui, quando a gente rompe uma máxima e volta, muitas pessoas acham que é uma o quê? Correção. Não é uma reversão. As pessoas vão lá, traçam um Fibonacci, sei lá, daqui até aqui e falam, eu vou entrar no 0,5, no 0,618, porque nós vamos fazer novas máximas, nós estamos fazendo novas máximas. Ou seja, as baleias ainda têm uma demanda além do rompimento ali. Elas têm uma demanda das pessoas que acreditam que o preço vai continuar fazendo novas máximas. Tranquilo? Então, é por isso que as baleias, que existe essa liquidez quando a gente faz novas máximas ou novas mínimas, é o contrário, eu não vou repetir o contrário aqui, né? É por isso que a gente tem essa demanda, é por isso que as baleias ganham essa liquidez e é por isso que o mercado é manipulado. Isso pode ser ruim, pode ser triste, porque a maioria dos traders estão realmente operando nas piores situações possíveis. Estão comprando no pior lugar possível, estão vendendo no pior lugar possível. Correto? Mas é assim que o mercado funciona, é assim que nós iremos trabalhar no curso, como eu já disse, não só no price action, mas também nas nossas análises de sentimento. Tranquilo, investidores? Então, aqui no momento, no curtíssimo prazo, eu enxergava isso aqui como bearish, ok? Mas a gente já teve uma queda aqui até os 8.540 e um forte movimento de alta. Então, isso aqui deixou o mercado um pouco indeciso. O que a gente vai fazer, né? Porque temos armadilhas para cima
E temos armadilhas para baixo. A gente vê muita gente shortando errado aqui, olha só. E vê também com bastante gente longando errado nessas posições aqui. Então, agora, se você quer operar o scalp aí no minuto, o que a gente tem que esperar? O que a gente tem que fazer? Como que eu gosto de tradear isso? Eu desenho aqui a minha zona da confusão, que é a zona do VPVR, onde a gente está tendo muito movimento. Então, é aqui, para mim, a região dos 8.630. Lembrando que você, sendo mais conservador, você pode colocar um pouquinho a mais. Por exemplo, aqui nos 8.650, lá em cima do topo, correto? Mas eu gosto de colocar bem assim no VPVR mesmo. E também na região dos 8.580 como suporte, tá? Eu acredito que as baleias estão tentando fazer uma armadilha para um dos lados. Isso não resta dúvida, olha só. Armadilha aqui, olha só. Olha só que sacanagem isso aqui, fazendo nova mínima no curtíssimo prazo, olha só. O preço estoura até aqui com muito volume, vai lá, estoura o fundo e volta. Correto? Isso acontece em todos os tempos gráficos. E ao meu ver, no momento aqui, a gente tem que ficar de olho entre os 8.630 e os 8.580. Enquanto não romper para um desses dois lados, eu diria que não tem entrada nenhuma aqui, tá? Isso num minuto, obviamente, porque eu estou comprado aí em prazos maiores e não recomendaria ninguém aí que está no 15 minutos, numa hora, no 4 horas, vender agora, tá? Então, o que a gente tem que aguardar aqui? Ou o rompimento dos 8.580 de maneira conservadora, o fundo lá nos 8.540, ou o rompimento dos 8.630 de maneira conservadora, os 8.650, ok? Claro que operar long aqui, você tem que colocar o stop bem curto abaixo dessa região, porque você pode ter um pullback para as regiões dos 8.400, que a gente estava querendo muito rápido. E operar short aqui, realmente, você tem que ser corajoso, tá? Mas eu não alongaria meu stop muito além dos 8.750 ali, tá? Porque eu acredito que a gente possa, sim, fazer uma nova armadilha aqui, mas se passarmos 8.750 ali, dificilmente a gente volta, né? Só se for um movimento muito bearish aqui. E aí, a gente conversa disso em outras análises. Tranquilo, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise aí de hoje, demorou um pouquinho mais, mas eu acho que ficou legal. Esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e assistir e compartilhar a semana de imersão da Investidor Moderno. Já tem 2 aulas gratuitas para vocês. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço e até a próxima análise.